A forma como se trabalha mudou, mas qual o impacto disso no perfil das lideranças necessárias para lidar com esse novo momento? E as adaptações dos contratos? Esse é o 34º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59 no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E eu escolhi o artigo de hoje, que é de 2020, da época em que se estava discutindo o home office como regra dentro das empresas. Ele foca uma síntese de como era a liderança antes e das características anteriores, o que precisa efetivamente o líder nesse novo cenário. E eu gostei dele, mesmo sendo de 2020, ou seja, muita mudança aconteceu nas empresas depois do artigo, mas por uma pesquisa que eu estou orientando, eu vejo que ele ainda está muito atual. E é importante aqui, uma perspectiva dos autores me faz remeter muito à ideia de que você precisa primeiro olhar para você, para depois olhar para o mercado. Porque se você tem necessidades diárias para conseguir compreender e se entender melhor e viver com menos esforço durante o dia, e eu uso análise corporal para falar sobre isso, tem vídeo aqui no canal, aqui eles chamam a atenção de que o perfil da equipe também reflete no perfil que o líder precisa ter. Porque se você vai flexibilizar as condições de trabalho, não precisa bater ponto, pode trabalhar de casa, você precisa de um perfil de profissional. E esse perfil de profissional, ele precisa de um perfil de líder. É mais ou menos assim. Se você não tem o hábito de trazer ideias novas para a equipe, se a sua equipe naturalmente não está sempre se atualizando em relação a novas técnicas, ao que o mercado está fazendo, ao que pode ser melhorado nas condições de trabalho, nos produtos e serviços que são ofertados, querer de uma hora para outra que essas pessoas que estão engessadas mudem para trabalhar de uma forma diferente, isso vai ser mais difícil. E essas pessoas engessadas precisam de um determinado perfil de líder, ou que vai ficar dizendo o que tem que fazer, ou que vai estar sempre pegando no pé, senão elas não produzem. Por outro lado, o mesmo líder que pega no pé, se ele de repente encontra uma equipe que tem autonomia, de pessoas que amam o que fazem, que estão sempre se atualizando, essas pessoas não vão ficar no emprego. E aí essa característica está muito ligada aos valores do negócio. É claro, existe um líder lá na ponta, o presidente, o CEO, que vai ditar quais são os valores da empresa. E todo mundo, de certa forma, precisa se atualizar. E nos negócios menores, é o olho do dono mesmo que faz engordar o gado. Só que esse olho do dono tem que ter uma direção. E aqui eles reduzem as diferentes formas de se falar em liderança em 4 atributos que o líder deve ter. E eu achei muito interessante porque se você for pensar na forma tradicional, pelo menos na forma como se vê na análise corporal, inclusive, quem vai ser bom líder e quem não vai ser, quando chega nessa perspectiva aqui, a análise corporal tem que ter uma outra dinâmica, uma outra forma de interpretação. Quem tem os percentuais mais ou menos equilibrados são os melhores líderes.
se eu considerar o que esse artigo está dizendo, e não apenas as pessoas que são mais ágeis ou que têm uma capacidade maior de negociação. E quais são as características que estão aqui e que vale a pena você pensar? Primeiro é saber analisar dados, saber quais dados você precisa, como você obtém esses dados e de que forma interpretá-los. Fazer isso é a segunda característica, fazer isso com habilidade. Terceira possibilidade, terceira característica, ter abertura para o novo, para fazer algo diferente, para receber sugestões e para testar. E a quarta característica é fazer tudo isso olhando para os seus empregados, para as características deles. Ou seja, aquele que não se atualiza, que é engessado, que precisa alguém no pé, você fica no pé. Aquele que tem autonomia, que está sempre evoluindo, você dá liberdade. Como organizar isso? Dentro de um esquema, de um contrato de trabalho, eu acredito que a carreira em Y daqui um pouco vai virar uma carreira em W. Mas para isso tem que olhar direitinho como que a empresa está se organizando e tem que olhar a operação, a estrutura e a visão de mundo dos líderes. É claro que o departamento jurídico tem uma função essencial para evitar problemas lá na frente e vale a pena pensar se quando o RH é demandado para manter talentos, o quanto a falta de flexibilidade dos contratos não está atrapalhando essa retenção de talentos. Se quiser alguém para pensar junto com você, pode entrar em contato comigo. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo para eu trazer aqui para o canal, também comenta aqui embaixo, compartilha com outras pessoas para que o YouTube mostre esse vídeo para mais gente. E eu te aguardo no próximo domingo, às 18h59. Um abraço.